Ora viva, caro telespectador, está a assistir ao programa Opinião no Feminino, hoje com Ana Rita Stoll, a quem desde já cumprimento. Seja bem-vindo ao programa. Boa noite. Contamos também com a participação de Fátima Mimbir, a quem também cumprimento. Fátima, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, muito obrigada. Contamos também com Rafa Machava, ativista social. É a primeira vez que participa no programa, seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino. Obrigada. Muito bem, hoje vamos olhar para 2 pontos, nomeadamente a decisão de auditoria independente às empresas MAM, Proíndico, Gematum e a violência nas escolas, tendo em conta um vídeo que está a circular desde semana passada, em que um aluno esfaqueia violentamente o colega na escola secundária José Machel, na cidade de Maputo. Ana Rita Stoll, hoje começo por si. O Presidente da República está ainda nos Estados Unidos. Os primeiros dias dedicou a uma diplomacia econômica no sentido de tentar desbloquear as relações, digamos, difíceis que tínhamos com os parceiros da cooperação, em particular o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial, e a decisão que saiu é que vai haver uma auditoria internacional a estas 3 empresas, Gematum, Proíndico e MAM. Esta é a notícia que o país esperava no sentido de tentar devolver a credibilidade e permitir que a economia recupere. Boa noite, senhores espectadores. É sempre um prazer vir ao público interagir sobre assuntos de importância para o desenvolvimento do nosso país. Trago cumprimentos de solidariedade do eleitorado, porque tenho vindo a trabalhar no âmbito de jornadas parlamentares. Sim, eu acho que era de esperar. Caso não acontecesse o que estamos agora a viver, não seria, no meu entender, não seria normal para o chefe de Estado, que é o presidente Nyusi. Alguns diziam, é muito tempo, o chefe de Estado vai estar ausente do país por muito tempo, outros tiravam as suas conclusões, mas eis a questão, valeu a pena, foi oportuno. Sabemos nós que todos os anos, no mês de setembro, nesta altura do ano, reúne-se a Assembleia Geral das Nações Unidas. Acho que todos nós sabemos disso. Mas o chefe de Estado quis combinar a participação na sessão da Assembleia Geral e uma visita oficial aos Estados Unidos da América, começando por Washington. E a intenção, no meio de tantas outras, que julgo que já está claro para todos nós, era efetivamente em pessoa, porque já esteve lá Sua Excelência o Primeiro-Ministro, já tem ido lá a alta hierarquia, tanto do Ministério de Economia e Finanças, como do Banco Central, e agora foi o próprio chefe de Estado, e acho que valeu a pena. Os compromissos que dali saíram, eu acho que foi como que um balde de água fresca para todos nós, moçambicanos, porque um dos problemas que nós temos sentido até agora é trazer de volta aquilo que é o clima de confiança e entendimento entre os vários parceiros de cooperação. E, direto ou indiretamente, todos colocavam como um pressuposto importante aquilo que vai acontecer ao nível do FMI e, a partir daí, os restantes órgãos que lidam com estas matérias. Ora, ouvi da própria Christine Lagarde, acho que ficamos todos satisfeitos por ser ela própria a dizer o que disse e saiu depois um comunicado de imprensa. Portanto, acho que valeu a pena. É uma boa notícia. Uma boa notícia. Muito bem. Fátima, temos aqui condições para o país voltar a entrar nos carris. Muito boa noite. Antes de mais, agradecer o convite e endereçar as minhas saudações e parabenizações à Edmilza Governo por esta medalha que nos trouxe, esta alegria que nos trouxe dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Eu penso que as discussões ou os resultados da viagem do presidente aos Estados Unidos e este diálogo com o FMI há de ser uma espécie de uma lufada de ar fresco, na medida em que no fundo do túnel já vemos algum sinal de que provavelmente as coisas venham a mudar, de que o governo e o FMI já se estão a acertar, e nós sabemos que o FMI é suficiente para desbloquear a situação que o país está a viver. É que se o FMI não disser ok, os outros parceiros de cooperação, que são acionistas, digamos, do FMI, não vão avançar com o desbloqueio financeiro, e nós estamos a precisar destes recursos para que o país possa avançar. Eu
Portanto, eu vejo com bons olhos que se tenha chegado a um acordo em relação à auditoria, porque, na verdade, o que todos nós queríamos como moçambicanos, mais do que o FMI, o Banco Mundial e qualquer outro, nós moçambicanos queremos que seja feita uma auditoria para esclarecer os contornos deste endividamento. Portanto, eu tenho aqui algumas preocupações. Esta auditoria é a que mesmo? Vamos fazer auditoria às empresas? São as empresas que nos preocupam ou é o endividamento que estas empresas fizeram com recursos às garantias do Estado? O que é que nos está a preocupar aqui? É o engrossar ou aumentar daquilo que é a dívida pública por causa do endividamento destas empresas, ou é ir ver se estas empresas estão em condições, como é que elas foram criadas, se estão em condições de honrar com os seus compromissos. Então eu penso que há duas coisas que temos que esclarecer à partida. O que é que vamos auditar? Ok? Porque há um processo que a partida é problemático. Como é que bancos internacionais bastante credíveis, que conhecem todos os procedimentos de financiamento, não cumpriram com o requisito básico, que é ir ver se existem condições materiais para que o Estado pudesse avalizar o empréstimo daquele nível. Então, acho que mais do que ir ver se a Mama, a Proíndicos e a Matum. Sim, a Mama, Proíndicos e a Matum estão bem, estão em condições, são ilegais, etc. É preciso ir ver como é que este processo todo ocorreu. É por isso que havia aquela discussão inicial, porque se for só para fazer auditoria às empresas, não precisamos que o FMI venha aqui e nos diga uma coisa dessas, não precisamos da tal auditoria internacional. O processo que resulta no endividamento é que carece de uma auditoria. E aqui é onde entra a discussão sobre a auditoria internacional e forense, porque se partia do pressuposto que o Ministério Público moçambicano não teria matéria suficiente ou capacidade suficiente para perseguir todo este processo, não é, ao nível internacional, por desconhecer como é que funcionam os mecanismos, portanto, até se chegar a esse nível. Portanto, eu penso que tem que ficar claro aí. E digo que, enquanto parabenizo o Presidente por aceitar fazer uma coisa que logo no início deveria ter sido feita, não é? Eu fico assim meio apreensiva e triste porque nós estamos a dar a boa nova aos moçambicanos a partir dos Estados Unidos. Ok? Podíamos ter dado esta boa nova aqui. Dizer que nós vamos fazer auditoria. Aliás, logo no início, quando começou a situação difícil, o governo deveria ter aparecido a emitir um sinal às instituições de justiça no sentido de nós queremos ver este assunto resolvido. Porque o nosso Ministério Público, por causa da forma como os processos acontecem em Moçambique, a ideia da subordinação que nem deveria existir, na verdade, o Ministério Público só avança quando tem sinal verde do Executivo. Então, acho que o governo, se realmente tivesse interesse à partida e se tivesse em primeira instância os interesses do povo moçambicano, devia ter dado esse sinal de que nós queremos a solução deste problema e ir ao FMI e dizer, olha, nós já estamos a trabalhar e já há resultados preliminares que a nossa Procuradoria traz e alguns deles estão aqui. Então, acho, porque nunca é tarde para resolver um assunto, enquanto eu parabenizo por esse avanço, eu tenho esta preocupação a informação de que as instituições deviam ter avançado com o seu trabalho. Não precisa vir o FMI mandar aqui. Rafa Machava, qual é a sua opinião em relação a este acordo a que se chegou entre o FMI e as autoridades moçambicanas? Bom, antes de mais, boa noite, telespectador. Muito obrigada por este convite de eu estar aqui a dar aquilo que são as minhas opiniões em relação a esses assuntos. Eu penso que o que nós temos que reter aqui, na minha opinião, é o gesto que o chefe de Estado fez de viajar daqui para os Estados Unidos, para essa viagem de diplomacia financeira. Eu penso que é de louvar esta iniciativa, que ele não foi para lá para ir ser recebida pelo presidente dos Estados Unidos, que é o Barack Obama, ele foi lá para ir falar com o presidente do FMI, porque ele está preocupado com a situação em que nos encontramos. Para mim, o que interessa é buscarmos soluções para estarmos bem. O erro já foi feito. O que é importante é saber que errei e posso me corrigir. E eu penso que isto é que é importante para nós. Errar é humano, errar é de todos, mas o que importa é saber que do meu erro, daqui para frente, o que é que eu posso fazer para eu voltar a ser vista como uma outra pessoa. Então, eu penso que este esforço todo que o Sua Excelência o Presidente está a fazer para trazer
este conforto ao povo moçambicano, para nos tirar deste sufoco em que estamos. Para mim, isto é que é muito válido. E ele está a fazer, desde o início da inclusão desta dívida, ele está a fazer todos os esforços possíveis e desta vez culminou com a viagem para os Estados Unidos. Eu penso que esta iniciativa é de louvar e eu penso que os nossos parceiros deviam também olhar para isto de forma positiva. E aceitar esta auditoria para depois vermos que outros passos é que podemos fazer de modo que realmente Moçambique fique limpo de uma vez para sempre. Muito bem. Ana Rita Stoll, quero que comente esta ideia que a Fátima coloca, que além de uma auditoria a estas 3 empresas de Matum, por Indicimam, é preciso uma auditoria à cadeia para tentar estabelecer uma relação entre os problemas do endividamento que o Estado Moçambique como um todo tem e não olhar apenas só para estas três empresas. Nas circunstâncias em que nos encontramos hoje, a experiência manda que devamos ser muito prudentes. Eu não quero adiantar nada em termos de conteúdos metodológicos, porque quero crer que Moçambique tem cabeças que estão a bater para sairmos deste imbróglio. E o importante é o passo que já foi dado, por quem foi dado o passo, e a partir daí vão-se seguir as consequências que daí advêm. Nós temos internamente já a Assembleia da República a tratar deste assunto, a Comissão de Inquérito tem estado a trabalhar, recordar que quando Mas ainda foi criada... assim, acha que, já que foi acordada esta auditoria internacional entre o FMI e as autoridades moçambicanas, faz sentido em paralelo a comissão parlamentar ainda? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, são órgãos de soberania completamente diferentes. A ação da Assembleia é fiscalizadora e é para esclarecer ao eleitorado. E aquilo que dissemos desde o princípio é um mero exercício de soberania, para nós fazermos com que os nossos eleitores entendam da forma como vai ser discutido pelos políticos o que efetivamente aconteceu, qual é a forma de saída e o que é possível fazer para que possíveis erros não venhamos a cometer. Esse é o nosso papel como deputados da Assembleia da República. A auditoria não substitui a comissão de inquérito parlamentar. Não tem nada a ver. E o prazo que foi dado à comissão de inquérito parlamentar foi até novembro. Durante a próxima sessão plenária termina o prazo e a informação dada ao plenário, e o plenário, no seu mais alto critério, como se diz, vai decidir. Cada bancada vai se posicionar e o povo vai passar a saber, na ótica dos seus representantes, o que efetivamente aconteceu em torno desta dívida pública. Quanto ao que disse a Fátima, é o que eu estou a dizer, eu gosto de ser prudente. Eu quero crer que estão tomadas todas as cautelas para efetivamente ficarmos confortáveis com este assunto, tendo em conta que essas 3 empresas vieram a envolver-se no conjunto do problema que está em torno, pelo qual os nossos parceiros de cooperação ficaram perplexos. Nós precisamos de... É um conjunto de questões que devem ser esclarecidas, que desembocam com o nosso relacionamento com o FMI. Então, eu acho que isso tudo, essas preocupações que qualquer uma de nós aqui apresenta, acho que vai ao encontro daquilo que efetivamente é o que é. Nós queremos que, de uma vez para sempre, saiamos deste problema e, de cabeça erguida, abracemos outros problemas para desenvolver o nosso país. Muito bem. Fátima, Ana Rita, aqui a recomendar a prudência em relação a este dossiê. Bom, é difícil discutir. Bom, não entendo muito bem o alcance da discussão sobre a prudência, mas eu acho que como moçambicanos temos alguma coisa a dizer sobre este processo e temos expectativas, inclusive, sobre isto, porque nós não queremos que, mais uma vez, uma situação que, à partida, é ilegal, ok? Porque não se cumpriu com aquilo que são os procedimentos, não é? De ir ao Parlamento, pedir autorização, explicar os argumentos que são apresentados, são argumentos que, para mim, como cidadã moçambicana, não
compro esses argumentos, não fazem nenhum sentido, porque existem mecanismos que poderiam ter sido usados para o órgão soberano que nos representa como moçambicanos tivesse sido informado atempadamente sobre este processo e hoje não estivéssemos na situação em que estamos. Temos expectativas, e as expectativas é que primeiro saiamos desta situação em que estamos, no sentido de finalmente o Estado moçambicano conseguir os recursos que precisa para implementar os projetos de desenvolvimento, que são importantes e que todos nós almejamos. E depois, para que se restitua a confiança, porque tudo isto no final do dia acaba também retraindo aquilo que é a confiança dos investidores. E nós precisamos destes investimentos para que possa haver mais emprego, para que possamos ver os nossos recursos explorados e mais receitas para o Estado e, consequentemente, mais recursos para o desenvolvimento. Mas também queremos que haja responsabilização. Eu penso que não se pode passar de longe em relação a esta questão da responsabilização. Por que a responsabilização? É que em Moçambique a culpa não pode sempre morrer solteira. Não podemos sempre fingir que não estamos a ver que há pessoas que estão a lesar a nossa pátria. Quando é que nós vamos aprender? O que é que nós estamos a transmitir para as gerações que vêm? Eu sou parte de uma geração que hoje se afirma. Mas eu não posso continuar a crescer a ver os exemplos que eu vejo. Quando chegar o meu momento, como é que eu vou agir se os exemplos me mostram que eu posso pôr o país de rastos e continuar a viver como se nada tivesse acontecido. E os outros é que sofrem, por isso eu penso que a questão da responsabilização é uma questão bastante importante que penso que não deve ficar de lado. E se as instituições que devem tomar medidas em relação a isso não o fizerem, eu penso que nós, como cidadãos moçambicanos, temos que tomar alguma... concluir. Quando eu dizia prudência, é efetivamente o que a Fátima está a dizer. Qualquer comissão de inquérito, seja ela independente, seja forense, seja esta da Assembleia, tem termos de referência. E julgo eu que nos termos de referência, de certeza absoluta, que afinal o que é que está a criar um problema aqui? Não é com esta dívida. Nós todos sabemos. Então, se uma comissão com esse nível que vai ser criada, através do próprio FMI e o envolvimento de outros parceiros, não tem, no mínimo, estes aspectos que a Fátima diz, não sei se era preciso comissão internacional nenhuma. Então, são aspectos que, agora que foi decidido que sim, não viriam ao público, nem conferência de imprensa, dizer, olha, foi aceito os termos, é isto, vai fazer isso, porque nós sabemos que a expectativa que temos é exatamente o que a Fátima está a dizer. Foi por isso que eu dizia, é prudência, não vou aparecer aqui eu esperta, né, a dizer, sim, mas devia ser assim. Então, é por isso que eu chamei prudência. Quanto ao resto, eu acho que quem não tem expectativa, não sente. Neste país, até criança que está com menos de 18 anos, acho que hoje já fala deste assunto, porque mexe conosco, a sua geração, melhor ainda, porque domina o país. Este país está nas vossas costas, nós sabemos, mas eu acho que é isso mesmo que é prudência, porque senão vão dizer, mas estão mesmo a ditar as regras. Nós não estamos aqui para ditar, nós estamos para dizer que nós temos expectativas. Exatamente. A coisa já chegou aí, então queremos... Exatamente. Portanto, então, nesse sentido que chamei prudência. Então, eu estou a reiterar que dentro das expectativas que eu tenho, a questão da responsabilização não pode ficar fora. Até porque o que cria esta dúvida em relação à questão da responsabilização é o fato de o que veio a público dito já não é auditoria internacional e forense. É auditoria internacional, apenas. Não é? Então, o ponto é, quando retiramos o forense, o que é que estamos a dizer? Tudo bem que alguns hão de dizer que, bom, isso é só uma questão de terminologia, são palavras apenas, mas que no fundo, a investigação há de ser forense. Mas eu penso que, no final do dia, se nós formos a olhar para o objeto, que são as empresas, então, a partida, já saímos um pouco da ideia de ir ver onde é que estão as responsabilizações, onde é que estão as responsabilidades e a ideia da própria responsabilização, porque o ponto é, existem empresas que foram criadas, como é que elas foram criadas, não sei o que, nós não sabemos, mas o ponto mais importante é que estas empresas foram criadas com o intuito de buscar um dinheiro, e é aqui onde está o grande problema. E mesmo só para rebater um pontinho que a doutora Ana Rita mencionou, é os termos de referência. Eu estou bastante preocupada que o FMI há de vir aqui editar os termos de referência, com as cabeças todas que nós temos em Moçambique e que estão a olhar para esta questão. Então,
Eu realmente, enquanto concordo e acho que o FMI faz bem dentro das funções que ela desempenha, dentro da relação que tem com Moçambique, de fazer as exigências que faz, mas eu acho que como Estado moçambicano não devíamos ser impostos termos de referência do FMI para uma coisa que, numa situação normal, em que as instituições funcionam, cumprem com as suas obrigações e têm meios para fazer, porque têm dinheiro, têm regalias, têm proteção, então, têm acha que este devia ser um processo endógeno? Normal. Mas parece-me que não se anulou o que a Procuradoria está fazendo. Então, o que o coisa do FMI, os termos de referência do FMI, Para não onde trazer... polarizarmos a Mas se discussão. não é o público que exigiu que tem que ser FMI, Mas nem 8, nem 80, então. o ponto é que Rafa, o FMI, se nós já Rafa, tivéssemos avançado, o FMI não estaria a fazer eu já estas parei coisas. nesse Rafa, assunto. esta ideia colocada pela Fátima sobre responsabilização, esta ideia colocada pela Ana Rita Stoll, que os termos de referência ainda vão ser desenhados e a partir daí é que vai haver um elemento condutor. Bom, eu penso que as duas ideias são válidas, não é? Os termos de referência vão ser desenhados. Eu penso que não vão ser desenhadas por uma parte só. Se estás a dizer que vai se criar uma comissão e vai ser chefiada pela Procuradoria-Geral da República, não estou a ver a Procuradoria-Geral da República a aceitar termos de referência que venham só de um lado. Fora. Não estou a ver isso. Não estou a ver e não estou a pensar que este país vai acertar hoje, neste momento em que estamos em pleno século XXI, vai aceitar esta imposição. Eu penso que as duas partes vão se organizar, vão trabalhar. O que nós temos que ter fé é que ao menos já há uma luz no fundo do túnel. Nós só temos que perseguir esta luz. O presidente já foi e já se redimiu, houve este entendimento, já se anunciou cada vez esta auditoria e vai ser chefiada pela nossa Procuradoria-Geral da República. Então, eu penso que em algum momento nós só temos que esperar para ver. Nós também queremos a responsabilização das pessoas que se envolveram neste endividamento todo. Mas mais do que isto, o que nós queremos é a nossa salvação como povo. Nós queremos estar livres disto, para podermos fazer crescer as nossas crianças, para podermos viver num ambiente são, num ambiente de confiança. Não é? É isto que nós queremos resgatar, porque tanta calamidade em cima de nós é demais. Muito bem. Ana Rita, é verdade que uma auditoria internacional, ou seja, qual for, é um processo normal, mas também, e olhando para o contexto em que esta auditoria está a ser feita, é na sequência de irregularidades que foram detectadas. Que consequências é que as conclusões desta auditoria, por um lado, mas também as conclusões da comissão do inquérito parlamentar que já foi criada, que consequências é que as conclusões destes trabalhos poderão ter no país, considerando que não é um dossiê fácil? Quando se fala de auditoria, passa-se em princípio, em considerar que é um processo normal que visa corrigir de forma até didática para que os mesmos erros não voltem a ser cometidos. Em qualquer empresa, eu tenho uma empresa e que tem uma auditoria interna, que vale a pena. Normalmente, 60% das irregularidades que se detectam são sempre sanáveis. Mas desde que o staff esteja em condições de reter as preocupações levantadas e seguir. Nas empresas públicas, melhor ainda, tem que haver auditorias, nós sabemos. As pessoas têm aqui um tabu, mas a auditoria só faz bem. Não, este caso concreto, a auditoria não é só para punir ou detectar só erros, é também para valorizar aquilo que foi feito, que é correto, e melhorar e corrigir aquilo que nos conduziu a este problema todo. Este fim da auditoria apresenta-se o relatório
Este é um Estado soberano, como disse ali a colega Rafa e a Fátima também tem insistido nisso. Este é um Estado soberano que tem que ter a capacidade de receber os resultados desta auditoria e daí em diante prosseguirmos. A Assembleia da República é um fórum completamente diferente. A Assembleia da República não tem competência de prender, fazer juízo, nem sequer chamar seja quem for para prestar contas ao plenário. O plenário é um exercício dos próprios deputados. Cada um de nós tem a sua responsabilidade. Quando digo nós, digo bancadas. São 3. E elas próprias saberão o que fazer com o resultado da comissão de inquérito. Esta é a expectativa que existe. Quanto ao povo, quando eu vou falar com os populares, como tenho feito até agora, é no sentido de apelar que nós temos que informá-los o que efetivamente aconteceu, como aconteceu e o que está sendo feito. Ora, quem quer alimentar o plenário para o debate ir ao encontro da expectativa é a comissão de inquérito. A comissão de inquérito tem a composição das 3 bancadas, ainda que uma bancada se tenha excluído mais uma vez, mas tem a composição das 3 bancadas. E aí vai-se fazer o exercício. O eleitorado compra aquilo que lhe interessa, aquilo que vem de cada uma das bancadas e depois decide como achar. Muito bem. Fátima, sei que quero rebater aqui algumas questões que foram levantadas, mas quero também que analise esta questão. Que consequências é que os resultados desta auditoria internacional em Matum, Proíndicos e MAM poderão ter no país, quando as conclusões forem colocadas à luz? Bom, é muito difícil prever isso, mas eu acho que, por exemplo, uma das primeiras coisas que, à partida, nós como Centro de Integridade Pública já fizemos, inclusive, uma análise jurídico-legal do endividamento e concluímos que o endividamento é ilegal. Esse foi o trabalho que nós fizemos e acreditando que os resultados do trabalho que nós fizemos são válidos e vão ser confirmados tanto pelos resultados da Comissão de Inquérito da Assembleia da República, tanto quanto pelos resultados dessa comissão de inquérito, eu penso que a primeira consequência é os moçambicanos dizerem nós não vamos pagar essa dívida. Eu penso que esta há de ser o primeiro resultado, não pagar uma dívida ilegal. O Estado não pode assumir como soberana uma dívida que foi contraída em moldes não apropriados. Penso que esta é a primeira consequência. A segunda consequência, claramente, é no sentido desafiador. O que nós vimos é que Moçambique deu alguns passos no combate à corrupção. Porque tudo isto está à volta também da corrupção. Porque se nós formos a ver este processo, como ele ocorre, dá-nos a indicação clara de que alguns passos foram saltados por alguma razão. E nós queremos desconfiar que há de ser por corrupção, ok? E se confirmar que a questão é corrupção, aliás, a própria Christine Lagarde já disse em maio que a Moçambique, ao esconder as dívidas, estava a consentir a corrupção. E Moçambique já não tem lá grande fama em relação ao combate à corrupção. Então, acho que os resultados de todo esse trabalho que vai ser feito, incluindo o nosso trabalho, demonstra claramente que a corrupção é um problema. Ok? Vai dar mais elementos que mostram que Moçambique tem problemas sérios ligados à corrupção. E isto vai desafiar o novo governo. Eu penso que isto é uma consequência. Como é que o novo governo, quebrando o ciclo, ok? Olha e lida com a questão de corrupção. Como é que nós, de hoje em diante, lidamos com a questão do bem público? Sabemos que a Procuradoria-Geral da República está reunida agora numa conferência onde está a discutir a questão de como lidar com crimes administrativos, qualquer coisa assim que tenha a ver com bens públicos, não é? E eu penso que isto é uma questão de interesse da própria Procuradoria. Então, acho que a consequência é de ser como é que nós, deste momento em diante, olhamos para o bem público. Como é que nós olhamos para os nossos problemas como país, ok? Como é que nós responsabilizamos a quem nos coloca numa situação como esta? Eu penso que este momento, mais do que a responsabilização, que há de ser uma lição, eu penso que mais do que isso é nós como nação sentarmos e olharmos para nós e dizermos o que é que nós queremos de Moçambique de hoje em diante. Eu penso que esta crise que podemos tirar lições? Podemos. Esta crise tem que nos levar a uma reflexão profunda de cada um de nós
nós ser guardião da coisa pública. E o ser guardião da coisa pública significa que não interessa se eu sou Renamo, se eu sou Frelimo, se eu sou MDM, se eu estou no poder, estou na oposição, não estou em nenhum lugar, eu preservo, controlo e garanto que o bem público é gerido adequadamente. E quem infringe, eu penso que esta é a principal consequência, é que daí em diante quem infringe vai ser exemplarmente punido e que não se perdoa mais. Indo para um desafio que eu penso que talvez esta pode ser uma oportunidade. A Graça Machel outro dia, penso que foi durante o Mosefo, fez um desafio de quebrar o ciclo atual e fazermos pactos. Eu penso que esta crise pode ser este momento para fazermos um pacto social como sociedade, como moçambicanos. O que é que nós queremos, para onde é que vamos, o que é que não toleramos a partir de hoje. Sinceramente, eu já não tolero a corrupção. Eu já não tolero que não se construam escolas, porque o grupo de pessoas achou que tem mais legitimidade para enriquecer às custas do Estado. Vamos todos trabalhar e enriquecer como resultado do nosso trabalho. Não usemos mais o Estado para o nosso benefício próprio. Rafa, para passarmos para outro tema, que consequências é que acha que os resultados, quer do trabalho que a Comissão Parlamentar vai fazer, quer desta auditoria que será feita por uma instituição ainda a identificar, que consequências é que as conclusões deste trabalho poderá trazer ao país? Bom, eu penso que vai ser uma lição, não é, para todas nós, para os líderes deste país, para nós como ativistas sociais, para toda uma sociedade como Moçambique, de ver que realmente em algumas ocasiões nós temos que estar realmente de alerta, porque se este processo todo ele foi escondido desta maneira até a própria Assembleia, eu penso que este problema já foi sobejamente discutido e eu acho que todas nós estamos na mesma linha de dizer que o processo foi muito incorreto e estamos à espera que realmente haja uma responsabilização, não é? Haja os culpados e sejam responsabilizados e as empresas estão aí. E se as empresas estão aqui, eles é que devem pagar. Não vai ser o Estado moçambicano, porque as empresas não faliram, estão aqui. Então, eles que depois da auditoria vão dizer, não é? O que é que os próprios auditores também vão nos dizer, o que é que encontraram lá, não é? O que é que essas empresas têm de garantias para continuarem a pagar, porque parece-me que até já começaram a pagar. Se continua, não sabemos, mas devem continuar a pagar. Da mesma forma como foram buscar, devem devolver o dinheiro, porque o dinheiro está lá. Muito bem, vamos observar um breve intervalo. Voltamos dentro de instantes para discutirmos a violência nas escolas, tendo em conta um vídeo que está a circular desde a semana passada em que um aluno esfaqueia brutalmente um colega na escola secundária de Namachel, na cidade de Maputo. Voltamos dentro de instantes para discutirmos este tema. Até já. Na reta final do Moçambola, o Machacana recebe a regular formação da União Desportiva do Songo. A UDS está proibida de perder pontos para manter o sonho da conquista do primeiro título nacional. A festa do futebol é garantida neste jogo e os adeptos estarão sempre na roda. É futebol, é alegria na STV Notícias, com direito à transmissão em direto. Domingo às 15 horas. Futebol e emoção é aqui na STV Notícias. Com o apoio da ZAP. Um país sem história é um país sem futuro. Um mundo sem referências é um mundo sem norte. Um país sem cultura é um país sem identidade. Um país sem ídolos é um país sem referências. Já pode ler o jornal do País quando quiser e onde estiver. Quer saber como? O primeiro passo é ter a aplicação O País. Continua com dúvidas? Uma app é uma ferramenta que permite ter acesso a vários serviços do seu dispositivo móvel de forma integrada.
Agora aceda a sua App Store ou a Play Store e faça o download de O País. Dessa forma, poderá aceder a uma versão digital do jornal. Assim, não deixe de acompanhar todas as edições do jornal. O País. A verdade como notícia. Muito bem, segunda parte, opinião no feminino. Vamos desta vez discutir a violência nas escolas. Nas escolas esta semana foi marcada por um vídeo que chocou o país. Vimos um aluno de 17 anos a esfaquear um colega brutalmente. Tal colega veio a ser internado no Hospital Central de Maputo. Felizmente já está em casa. Ana Rita, começo por si. Como é possível entender tamanha violência dentro de um recinto escolar? Quer dizer, o lugar onde todos nós achamos que é o mais seguro para as crianças estarem, afinal de contas, tendo em conta este caso, não é? Como é possível entender e interpretar aquilo que as imagens deixaram a nu esta semana? Isto surge como um grito de socorro. Como um grito de socorro em que, perante toda uma sociedade, jovens, porque aquela é uma escola de ensino pré-universitário, ensino secundário geral, jovens daquela idade aparecem para dizer à sociedade: nós não estamos bem, nós precisamos de socorro. E coincidiu ser na escola secundária Josina Machel. Mas todo o país está com este tipo de problemas. Nós temos que dar com a cara com mais encarregados de educação, membros desta sociedade, que nós não estamos bem como sociedade. A educação, como princípio, começa em casa. Quando chega à escola, o professor sozinho não completa aquilo que a criança deve trazer de casa, por um lado. Por outro, compete exclusivamente a um professor instruir criança, não essas outras partes. Agora, aquilo que eu vi que é triste, infelizmente está a passar nas sociais, que é outra coisa que a mim me violenta bastante. Não há limite, toda a gente vê aquele tipo de imagem, crianças dos níveis mais baixos do ensino básico também partilham. Por um lado, podem pensar que, afinal, se aquilo é possível na escola secundária Josina Machel, então, na 3 de fevereiro, 16 de junho, a luta continua, enfim, também pode vir a acontecer. Por um lado. Por outro, nós como Estado, nós como administração pública, nós, Ministério de Educação e Desenvolvimento Humano, também temos que ser muito rápidos a refletir sobre estes assuntos. Eu sei que já temos conselhos de escola, eu sei que já há conselhos de pais, eu sei que há várias iniciativas para humanizar o serviço de educar, mas nós não estamos bem no país. Nós temos muitos problemas, em vez de estarmos a criar uma geração de futuros funcionários públicos, futuros dirigentes, futuros técnicos, estamos a criar uma geração de pessoas com necessidades muito especiais. E isso não é bom para nós. Portanto, eu quero resumir dizendo que estou muito triste, preocupou-me muito, estou solidária tanto com a mãe do menino agressor, como com a mãe do agredido. Estou preocupada. Ouvi a forma dorida com que se expressaram e eu coloquei-me no lugar daquelas duas senhoras, daquelas duas mães, e disse: meu Deus do céu, será que todos nós estamos atentos quando a criança sai de casa para a escola? Será que todos nós vemos como é que o nosso filho volta quando chega da escola? Será que nós todos autorizamos que ele saia vestido daquela maneira quando sabemos que é obrigatório levar o uniforme para a escola? Eu
acho que não estamos a assumir a nossa responsabilidade. Longe de olharmos para o senhor Ministro de Educação e a sua equipa, os professores da Josina, pelos quais eu também sou solidária, porque já estão a pedir há muito tempo, que estão com problemas sérios. As escolas têm ao seu redor mercados informais que vendem, comercializam bebida alcoólica. Tem ao pé das escolas, sai do muro, ali à frente, as crianças têm ali acesso a bebidas alcoólicas. Ora, com toda esta anarquia que eu já descrevi, é difícil dizer que é possível controlar. E aquele segurança, aquele guarda que aparece também a delirar, que ele não está em condições de controlar nem sequer o aluno entrar com o uniforme bem trajado. Ele não consegue. Quanto mais os que entram com garrafas de cerveja e com objetos contundentes como esse. Portanto, é condenável o que aconteceu. Vamos todos refletir para todo o país, repito, não é só Josina Machel, todo o nosso país anda assim. Onde há escolas secundárias é um problema, é um tremor. Muito bem. Fátima Membe, faço a pergunta com esta frase da Ana Rita Stoll. Nós não estamos bem como sociedade. É este o ponto. Esse é o ponto realmente. Nós não estamos bem como sociedade. E eu penso que este caso, mais do que apontar o dedo, quem é o culpado, quem não é, que eu acho que os dois meninos são culpados, porque embora o vídeo não mostre, há uma parte em que o jovem que espetou o outro foi agredido e ele apresentava a cabeça ensanguentada. Não sabemos como é que começa a história toda, mas o ponto é que os dois são culpados. E antes de nós apontarmos os dedos, as culpas, acusar, etc., eu acho que nós, como sociedade, como pais encarregados de educação e até como professores, temos que pôr a mão na consciência e pensar onde é que nós falhamos, onde é que nós estamos a falhar. Porque eu coloco a questão assim, o que é que nós estamos a transmitir aos nossos filhos com coisas tão pequenas quanto esta. Hoje é muito normal você ir a uma escola privada onde uma criança de 7 anos diz ao professor: meu pai paga. Esta criança não vai dizer meu pai paga porque ouviu na televisão. Não. É meu pai paga porque ouviu o pai a dizer isto. Ok? As crianças que se embebedam, se você vai aos grupos de família nas redes sociais, nos WhatsApps, as fotos que passam lá são de bebidas. O que é que nós estamos a mostrar aos nossos filhos? Somos pais alcoolizados. Portanto, estes alunos estão a reproduzir o comportamento dos pais. Exatamente. Nós somos pais embriagados 24/24. Não conseguimos ir a um evento de família e divertirmos-nos normalmente, ter aquela conversa saudável, dialogar com os nossos filhos. Por quê? Porque a bebida é muito mais importante. Este é o nosso lado como pais encarregados de educação. O que é que nós transmitimos aos nossos filhos? Qual é o tempo que nós temos para conversar? A Ana Rita Stoll disse uma coisa muito interessante. Atenção! Se formos já ver os relatos dos jovens que aparecem, é que a briga começou no dia anterior. Significa que aquele que foi buscar a canivete já estava em casa todo alterado. O pai não consegue notar a alteração no próprio filho? Ou será que nós ficamos cegos que já não vemos mais nada à nossa frente? Então, acho que aqui há um lado da família que é bastante importante, que é preciso prestar atenção. E os pais que vão aos conselhos de notas, não sei o quê, reclamam das saias curtas, etc. Há coisas muito mais sérias do que a saia curta. Na Manhanga, muito recentemente, numa celebração que houve, os estudantes estavam ali, bêbados, a fumar, os guardas a tentarem controlar a situação, os jovens em situações, jovens a agarrarem-se ali, à frente aos professores. O diretor da escola ter que sair, ir pedir, atenção, não ir dizer ao aluno, é ir pedir, não façam isso, comportem-se, não sei o quê. Quer dizer, aonde é que nós estamos? São estes filhos que reproduzem o que nós somos. Eu venho de uma geração em que, na altura, quando eu estudei, na escola primária onde eu estudei e na escola secundária onde eu estudei, foi naquela altura dos grupos, aqueles grupos violentos, que os alunos iam com aquelas botas enormes. São os pais de hoje, aqueles que nos violentavam. Bastava você ter um desentendimentozinho com um amigo dele do grupo, ele vinha e violentava. São estes os pais de hoje. Qual é o exemplo? A sociedade está doente. Este é um lado. O outro lado é esse, de como é que
Quais são os discursos que nós próprios, como pessoas públicas, apresentamos? Qual é o exemplo? De onde é que eles buscam os exemplos? O que é que nós ensinamos aos nossos filhos? Ensinamos tolerância? Não. Quantos levam os seus filhos à igreja, que é lá onde eles aprendem a moral, etc, etc. Muitos já não os levam. E depois, na família, é do tipo, meu colega provocou-me, não sei o que, ao invés de dizer, filho, perdoe, vamos conversar com ele. Não, revida, bate também. Então, criamos um ambiente de bastante violência. Temos hoje uma guerra que não se justifica. É um pouco reflexo, parecendo que não. Pequeninas coisas, muito dispersas, demonstram aquilo que nós somos. E na Assembleia da República temos os nossos deputados, estão lá a insultar-se à torta e à direito. E os nossos filhos estão a ver se faz aquilo ao nível de deputados, que são pessoas grandes, o que é que nós não vamos fazer? Nós que não somos nada. É um problema bastante profundo. É um problema bastante profundo, que eu penso que aquela situação já devia ter nos levado à rua, como moçambicanos, e dizer nós temos que repensar que tipo de país nós queremos. Nós temos vários problemas. Ok? E tudo isto é o resvalar desses problemas todos que temos, porque hoje são estudantes, é violência entre alunos dentro da escola. Mas quanta violência não existe entre aqueles alunos que não vão à escola? E depois, uma questão muito importante é que estamos a transitar de uma situação em que, na década de 90, que eu estudei, os professores, era violência professor contra aluno. Hoje já não. É aluno, professor. Temos casos de professores que são agredidos por alunos. E isto não aparece. Infelizmente, a sorte é que este assunto é trazido por causa das redes sociais. Neste caso, é uma vantagem. Rafa Machava, qual é a sua opinião? Há que estas duas ideias, a perca da autoridade dos professores na sala de aulas e também a demissão dos pais em relação aos seus papéis como elementos principais na educação das crianças. Isso é uma verdade, é uma grande verdade, porque costuma-se dizer que a educação parte de casa, parte da família, não é? E nós bebemos este conceito de que a educação parte de casa. Se minha mãe ouvir que eu lutei na escola, eu hei de levar porrada em casa. Então eu não posso lutar. O que é que eu tenho que fazer? É só fugir e queixar a minha mãe. Minha mãe, dia seguinte, há de vir comigo para a escola, há de perguntar ao diretor, há de informar ao diretor: olha, minha filha ontem foi agredida e assim. Mas hoje em dia não. Preparam-se para irem à guerra, como se fossem ao mato, para irem lutar, para irem... É chocante esta moral que estamos a ver hoje. É bastante chocante. É verdade que sim, que temos as barracas à volta da escola secundária Juna Machel, mas não é a única escola que tem as barracas perto. Se nós formos a ver, todas as escolas têm as barracas Vermelha, perto. Todos. Imagina a Estrela Vermelha, já foi uma escola de elite. Olha a Estrela Vermelha o que é hoje. E também, por um lado, nós também não podemos deixar de pensar que aquelas barracas alimentam aquelas crianças. A maior parte das crianças sobrevivem através daquelas barracas. Mas há este elemento adicional que existe também, que é preciso, que saiu fora do controle, não é, das autoridades policiais, de todas nós como pessoas, como sociedade. Como é que os professores assistiram impávidos àquela situação? É verdade que se fosse um professor, eu ia dizer que ele tinha medo, mas 2, 3 professores com mais de 10 alunos atrás não podiam ter corrido, ir socorrer aquele jovem, porque aquele outro podia lhe ter morto. Não, até a própria pessoa que filmou. Imagina, até a própria pessoa. Até a pessoa que filmou. Quer dizer, nós perdemos a moral total, perdemos o medo, perdemos a moral, perdemos o respeito. Eu não sei que sociedade somos nós. E o que me admira é que hoje, em todas as esquinas deste país, há igrejas. O que é que nós vamos ouvir lá nas igrejas? Que moral é que estamos a buscar nessas igrejas? Antes até nem haviam tantas igrejas como há hoje. Mas hoje há tanta violência com tantas igrejas. Nós sabíamos que na igreja é onde nós buscávamos a moral, que muitas das vezes não tínhamos em casa, ou que muitas das vezes não tínhamos nas escolas, mas íamos para a igreja. Mas hoje em dia, tantas igrejas, tanta imoralidade. Quer dizer, que sociedade é esta? Nós temos que realmente pôr a mão na consciência. Todas nós. Os pais hoje em dia não são eles que educam as crianças. Coitados de nós que somos pais. Há crianças
que saem de uma maneira em casa e tu cruzas com a mesma criança e dizes, mas quando saiu de casa esta criança não estava assim. Mas tudo isto por quê? É verdade que como pais levamos na primeira instância, mas a sociedade em si está doente, não há moral. É verdade que eu como mãe também posso ser enganada por meu filho. Muitas das vezes eu tenho que ir à escola do meu filho, saber se ele foi à escola ou não. E muitas das vezes, nessas idas à escola do meu filho, eu vi pessoas ali a passarem, crianças bem vestidos. Eu pergunto, mas guarda, este miúdo que está aqui a passear quer falar com o meu amigo. Mas falar com teu amigo a esta hora, teu amigo está na escola. Se é teu amigo, por que tu não estás na escola? Porque também, para além das barracas, já há estes vendedores de drogas que andam nas escolas. O que eu queria apelar a todas nós, aos jornalistas, a nós, professores, mães, pessoas, ativistas da sociedade, vamos controlar as escolas, vamos fazer um estudo profundo do que é que está acontecendo nas escolas. Agora estamos a culpar os pais, agora estamos a culpar as barracas, mas se nós formos estudar muito bem os fenômenos, nós vamos encontrar outras coisas que não têm nada a ver. Aquelas barracas alimentam aquelas crianças. Há mães que estão ali desde as 4 da manhã e ficam ali até as 4 da manhã, saem dali, quase que é um ciclo, não dormem. Para quê? Para poder garantir o sustento dos seus filhos. Dos seus filhos. Muito bem. Ana Rita, levantados estes problemas todos, a questão é o que fazer? Somos uma sociedade doente, perdeu-se a moral, não estamos bem. O que fazer? De onde partir? Como tornar a escola um lugar de referência, um lugar de estabilidade? Bem, isto tudo passa a ver por uma necessidade de nós sabermos como exercer a cidadania. Darmos valor àquilo que é o aspecto fundamental de qualquer sociedade, que é o homem. E este homem tem os seus direitos, mas também tem os seus deveres. É uma questão que envolve toda a sociedade, já foi aqui dito. Não estamos em condições hoje de atirar pedras uns aos outros. Não estamos em condições de dizer, eu desta água não beberei, porque os meus filhos, porque a minha filha, porque o meu esposo, porque a minha esposa, nós não estamos em condições de fazer isso. Isto transformou-se num problema de tal magnitude que todo o tecido social está em desordem. E nós precisamos de refletir e sentar e dizer, não, nós temos todas as condições para continuarmos a construir este país, a consolidar esta nação de uma forma plena. Agora, isso chama-nos a atenção. Este é mais um problema que se adiciona a tudo que já foi dito, ao comportamento que nós temos perante o público, nós, os administradores da coisa pública, nós temos problemas sérios. Nós, os ativistas sociais, temos problemas sérios, temos que reconhecer o que é que efetivamente devemos fazer mais para envolver toda a gente, sem qualquer distinção, para chamarmos a atenção a nós próprios e a quem de direito, que temos que andar desta maneira e não daquela. E, finalmente, dizer que, no meio disto tudo, o aspecto de intranquilidade e instabilidade no nosso país também traz anarquia. Há muita anarquia. Nós saímos da Guerra de Estabilização de 16 anos, tivemos estes problemas. Logo a seguir, se lembram, se calhar a Fátima era miúda, mas havia, antes disso, a Rafa que não me deixe mentir, naquela comunidade, no bairro, seja Machaquene, seja nas províncias, toda a gente se conhecia. Sabiam que aquele é filho de, aquela é filha de, aquele é senhor professor, este é senhor... Tudo sabíamos, catequista era autoridade. Agora, gente, perdemos. A gente é capaz de viver com alguém, um vizinho, a porta ao lado, a gente não sabe quem é aquela pessoa,
como é que ela vive, quem vive naquela casa a gente não sabe. Então a Fátima diz, ou a Rafa, já não sei, não viram que aqueles miúdos estavam mesmo em pancadaria? Tiveram tempo para gravar e cantar, se calhar gozar e dar mais força que haja bronca, e ninguém fez nada, estavam em tempo. Por quê? Porque efetivamente o tecido social está assim. Mas eu acho que nós vamos a tempo, nós temos vontade de corrigir as nossas coisas, vamos cobrir aquilo que nos une, como já dissemos nos outros debates. Nós temos muita coisa como moçambicano que nos une, que nos é comum, que devemos consolidar esses aspectos e construir uma sociedade, porque é uma sociedade jovem. Muito bem. Fátima, faço a mesma pergunta. O que se faz? Os problemas estão bem descritos. Aliás, o vídeo mostra claramente a doença que o país tem. Como é que se transforma estes jovens, esta nova geração, em pessoas úteis para o país amanhã? Eu penso que há alguns pontos. Primeiro, uma das coisas que eu noto é que nós somos muito exemplares a publicitar aquilo que são os direitos das pessoas. Isso é muito importante, mas nós negligenciamos o lado dos deveres. Então, eu acho que agora temos que fazer um movimento no sentido de publicitar muito os deveres. Quais são os deveres de um estudante? Quais são os deveres de um cidadão? Então, penso que a partir daí podemos começar a construir uma consciência diferente, não é? Este é um aspecto. Outro aspecto, eu penso que são os exemplos. Nós temos crise de modelos. Eu descrevi aqui uma situação de pais que estão alcoolizados de 1 a 30. Qual é o tempo, com que lucidez é que você conversa? É o próprio filho que diz, o Cota está bêbado. Esse é assim mesmo. É o teu filho, que você tem autoridade sobre ele, e você já não tem essa autoridade. Por quê? Porque você não é modelo, você não é exemplo. Então eu acho que nós temos que também começar a olhar para nós mesmos e tentarmos ser esse modelo que inspira os nossos filhos e que mostra o caminho. Eu cresci, os meus pais, ali, na lata. Não há contemplações. A questão que está a ser descrita aqui de não se metem em confusões era essa mesmo, de sair a correr a chorar. O que aconteceu? Bateram, mas hoje eu não posso fazer isso, porque se eu sair a correr vou a casa queixar, vou queixar a minha mãe, as minhas amigas começam a chamar-me nomes. O bullying é uma outra vertente da violência que existe, que no nosso país não está a tratar como deve ser. A questão do bullying é uma questão muito séria. É isso que leva muitos jovens a meterem-se no álcool, porque se não bebe é um matreco. Se não anda aí nos fumos, é um matreco. Então, eu, como não quero ser um matreco da área, eu vou também entrar. Eu penso que nós temos que ter uma campanha muito forte sobre a formação da identidade, da personalidade, o que os outros pensam, porque nós, infelizmente, como sociedade num todo, ainda valorizamos muito o que os outros pensam. Ainda não valorizamos aquilo que nós somos. Mas isso tem a ver também com a forma como nós próprios construímos o nosso Estado. O professor hoje não é nada. Por quê? Porque ele tem um salário de miséria. Ele não é aquele exemplo de que eu quero ser professora. Quando nós ouvimos uma criança dizer eu quero ser professora, é porque ainda tem muitas ilusões. O normal é eu quero ser ministro, quero ser aquilo que as pessoas acham que te dão. Até são os próprios pais a desaconselhar os filhos a serem professores. Ser professor não é bom, tem que ser engenheiro, tem que ser não sei o que, mas o ser professor é bom, porque ele educa, ele forma um homem novo. Então penso que a questão dos modelos é bastante importante. Outro aspecto que eu acho que é importante nós estamos a virar uma sociedade individualista. Nós continuamos a achar que o problema do outro não é meu problema, até aquele problema do outro me atingir. Aí é que eu sinto que realmente eu podia ter intervindo naquele momento, ter feito alguma coisa naquele momento para evitar que aquilo tivesse o tal efeito e me chegasse. Mas enquanto nós continuarmos a achar que a filha do vizinho que está desviada é problema do vizinho, não é meu problema, apesar de a distância entre a casa do vizinho e a minha ser quase nada. E as crianças vivem juntas. Então acho que nós temos que deixar o espírito do individualismo e pensarmos que nós somos pessoas que vivemos em sociedade. O que afeta a ti, a questão das drogas, por exemplo. Eu não vejo um movimento em Moçambique de combate às drogas, mas as drogas, se nós saímos à rua, eu já cruzei esta semana com 3 colegas meus, alguns que sentamos na mesma carteira drogados, que me vêm cumprimentar, eu já tenho medo, porque não sei o que ele vai fazer. É isto que a sociedade, por não achar que os problemas do outro são meus problemas, está a deixar acontecer. E para terminar, eu penso que a questão da impunidade, parecendo que não, a ideia de que se eu faço mal, não me acontece nada, eu posso ir lá
gozar com o professor e no dia seguinte meu pai só vem aqui e fala, professor, quem és tu? Não sei o quê. Isso acontece, isso é muito comum. E o filho a ver, então pede a autoridade. Penso que a questão da impunidade, tanto ao nível geral como sociedade, temos que resolver isso, que é para o nível micro termos esta situação definitivamente estancada. O outro aspecto, eu acho que as escolas têm que incluir psicólogos. Eu acho que este é um grupo de profissionais que nós não estamos a valorizar muito. As escolas privadas já têm psicólogos, mas as escolas públicas não os têm. E eu penso que por via destes profissionais é possível detectar comportamentos desviantes e trazer estas crianças, exatamente, trazer estas crianças para que elas possam ser assistidas. E os colegas que detectam isso têm um espaço onde vão colocar estas questões. O ponto que eu me coloco agora é aonde é que eu, como aluna de uma escola A, B ou C, vou colocar as preocupações que eu tenho sobre um aluno dentro da escola. Eu penso que este espaço não existe. E ter com o diretor só não resolve. É preciso que depois se chame este aluno, seja avaliado, para ver se ele é um perigo, constitui um perigo ou não para o conjunto. E tratar-se de resolver isso. Então, o psicólogo não pode ser uma profissão, um grupo de profissionais que nós temos que ficam por aí. Mas as escolas têm que puxá-las e trabalhar com estes profissionais. Muito bem. Rafa Machado, qual é a sua opinião? O que temos que fazer como país, como sociedade, no sentido de corrigir aquilo que temos estado a assistir hoje? Bom, eu penso que a educação é a base. Nós temos que resgatar o conceito da educação. E tem de ser a partir de nós, como pessoas, como famílias, né? Esta questão de assistência psicológica, não só às crianças, mas também aos próprios pais. Como dissemos já anteriormente, a questão do desvio comportamental pode também partir de casa. Então é preciso ver em que ambiente essa criança vive, mas a partir da criança já se pode chegar aos pais, né? Porque realmente precisamos todos, precisamos de resgatar a consciência de que nós temos que ter um respeito mútuo entre nós, nós temos que nos unirmos como pessoas para podermos resolver determinadas situações, porque sem esta união eu não estou a ver como sairmos desta. Temos que ajudar o próprio Ministério da Educação. Não é? O Ministério da Educação tem outras tarefas, tem outros problemas que não pode ajudar a resolver, mas esta questão da educação, esta questão da moralidade, da sociedade, nós temos que participar também como sociedade. E também temos que voltar a repensar em atividades de ocupação das crianças. Muitas das vezes também já não há atividades culturais nas escolas, já não há desporto, já não há jogos, já não há... Havia competições, havia atividades culturais em que nós competíamos entre escolas. Isto já não há, porque aquilo também ocupa as crianças e faz com que as crianças também descarreguem toda a energia, fazendo uma atividade útil para elas e salvando a vida delas mesmas. Então, nós temos que voltar como sociedade, temos que voltar a ir para a escola, temos que apoiar aos nossos professores, porque eles também precisam, temos que apoiar os nossos alunos, porque eles também precisam. Que a escola é a base para o povo tomar o poder. Muito bem, a escola é a base para o povo tomar o poder. Terminamos o programa assim, agradecer a vossa presença, Ana Rita Stoll, Fátima Mimbir e Rafa Machado, assim que o telespectador que nos acompanhou. Até a próxima oportunidade.